Em Antonina, as fortes chuvas deixaram estragos. Uma família foi gravemente prejudicada e o Oswaldo Eustáquio foi acompanhar. Veja aí. Olha só, depois da chuvarada aqui em Antonina, teve um deslizamento de terra aqui. Olha essa situação aqui. Essa casa está sob situação de risco. Aqui mora a Débora. A Débora tem seus filhos, são em 4 na casa. E como que foi? Foi de manhãzinha? O que aconteceu? Foi 15 para as 6 da manhã, eu saí na janela, daí escutei um estralo, aí já começou a cair, deslizar aqui essa parte da bananeira aqui. E a parte do lado de lá já tinha deslizado durante a madrugada. Primeira vez que acontece deslizamento aqui? Não, já é cada chuva que dá vem deslizando. Daí vem a Defesa Civil, vem o bombeiro, manda a gente ficar alerta, ou saia de casa, passa a noite num colégio, alguma coisa, tu já volta para casa. E assim a vida da gente vai indo. E como que fica com as crianças? Elas ficam com medo? Tenho medo, né? Porque meu neto ele tem 6 anos, o dela tem 4. Então a gente fica com medo por causa das crianças, né? Que a gente adulto, a gente qualquer coisinha, a gente dá um jeito e corre, mas com criança de madrugada, fora da hora, as crianças dormindo aí. É perigoso? O meu já, quando começa a dar essa chuva assim, eu já mando já para casa do meu sogro, assim, porque eu fico preocupada, né? Até a gente às vezes corre, mas quando a chuva tá muito forte, a gente não fica na casa. A gente vai direto para casa do meu sogro ali para baixo ali. Olha, é uma situação realmente de risco. A chuva, se ela vir forte, pode desabar tudo. Aqui é a escada da tua casa. Como vocês podem ver, gente, ó, a água parece uma pequena cachoeira, né? Vamos ver como que tá a situação aqui do acesso da casa da Débora e da vizinha dela. Tem que tomar bastante cuidado, Débora, porque tá bem liso aqui. Olha a situação dessa região aqui de Antonina, do bairro Portinho, dessas famílias que moram. Olha como já deslizou terra. Só tem praticamente um carreirinho que dá para passar aqui para casa da Débora, né? Porque ó, tudo isso aqui já deslizou. E se você avaliar bem, Débora, essa parte que deslizou já dá numa altura quase da tua casa, né? Aham, com certeza. Porque aqui antes era reto. Aqui tinha plantação de café, pé de fruta, tudo aqui tinha. Daí depois a tragédia começou a cair. Hoje tá assim. Como vocês podem ver ali, ó, que tá bem escorregadio, porque tem bastante barro de terra que já desabou. O que vocês desejam diante de tudo isso aí? O que a Defesa Civil fez e o que vocês efetivamente querem? Bom, na verdade, a Defesa Civil vem aqui, às vezes a gente nem chama, às vezes é os vizinhos que chamam, vem aqui, tira foto, fala assim, vocês têm que sair, vão ter que ir para um abrigo. E só que não acho justo isso daqui, a gente já fez várias inscrições para a casa do governo. Pessoas que nem necessitam da casa, que moram para Curitiba, venham para cá, colocam às vezes a casinha que eles ganham para alugar. A gente que necessita mesmo da casa, não tem. Nunca tem casa liberada para gente. A gente pede uma ajuda pelo menos para isso, né? Para liberarem pelo menos uma casa para gente do governo, né? Que olha a situação de risco da gente. Uma hora a gente está dormindo, cai uma chuva forte, desce barranco com casa, tudo, criança, tudo dormindo. A gente só pede isso só, né? É isso mesmo, Débora? Uma casinha para vocês resolveria a situação? Ah, com certeza. Num lugar sem que não tenha morro, né? Um lugar mais sossegadinho pra gente seria... Não precisa ser uma mansão. Uma casa que desse pra mim, pra meu esposo, pra minha filha de 17 anos e pro meu neto, que eu crio, né? Que tem 6 anos. Tava ótimo já. Então a gente pede pro prefeito, Defesa Civil, para quem puder, né, fazer alguma coisa e arrumar pra gente um lugar aí. Que o apelo para as autoridades, para a Defesa Civil, para o prefeito, para o governo do estado também que construiu essas casas aqui. E as crianças, o que acham disso? Como você teve medo quando aconteceu tudo isso? Sim. E você, cara, como que é teu nome? Yahan. Yahan. Você ficou com medo? Por quê? Porque o barranco caiu. O barranco caiu? E o que você pensou quando o barranco caiu? Que você chamou a mamãe? E você? Como que é seu nome, querida? Stephanie.
E você ficou com medo, Stefano? Crianças aí falando do jeitinho delas, com medo. Fica a cobrança então para que as autoridades tirem a Débora, tirem essas famílias todas dessa situação de risco. Porque é uma situação em que ninguém merece, porque quando chove pode dormir vivo e acordar morto. Porque realmente é muito perigoso. A Defesa Civil ela vem aqui, quando chove tira as pessoas, mas se vem uma chuva mais forte, como teve em Paranaguá hoje, por exemplo, daí depois que acontecer a tragédia, gente, não adianta mais remediar. Então, G. Antonino Oswaldo Eustáquio para o Voz do Litoral. Pior, né? O período de chuvas continua e você vê pelas imagens ali a situação de risco que essas pessoas correm. Na minha opinião, não deveriam mais nem permanecer ali naquele local. Mas muitas vezes a pessoa não quer deixar a sua casa. Se as crianças ali, você viu que o Oswaldo conversou com 2 crianças e que já ficam preocupadas, 3, eu prestei atenção naquele menininho que me chamou muito a atenção, né? Yahan, alguma coisa assim, e a menininha, né, ficou com medo. Agora eu faço uma pergunta que eu faço. Minha Casa Minha Vida atendeu às necessidades? Foi um bom projeto, um bom plano do governo? Na minha opinião, sim. Muita gente diz que foi um projeto, um plano eleitoreiro do Lula, não sei de quem, do escambau. Na minha opinião, não. Na minha opinião, contemplou muitas e muitas pessoas do Brasil afora. Mas falta uma camada ainda a ser contemplada. Que camada é essa? Não estou dizendo que seja o caso deles exatamente, especificamente, mas muita gente que não consegue, porque para você fazer parte do Minha Casa Minha Vida, você tem que ter o nome limpo e você tem que fazer um cadastro no banco, né, tal, aí esperar ser aprovado e tal. Quantas pessoas estão desempregadas nesse país? O cálculo diz 13 milhões de pessoas. Desses 13 milhões de pessoas, quantas dessas não terão acesso a um programa de habitação nesse país? Quantos trabalham no subemprego? Porque a maioria nunca foi registrado em lugar nenhum e jamais será. Estas pessoas que moram muitas vezes em locais de riscos, como este que você acabou de ver, uma imagem impressionante ali na tela, essa casa está para cair a qualquer momento, está para desmoronar tudo isso aí a qualquer momento. Essas pessoas têm condições de fazer um cadastro bancário lá, uma ficha cadastral e entrar num programa habitacional? Muitos não. Aí vai fazer o quê? Eles vão em áreas de risco, vai morar aonde? E nós temos várias áreas de risco aqui no litoral do Paraná. A gente lamenta profundamente. Mas o governo, é para isso que se elege os nossos governantes, para atender, na minha opinião, as pessoas mais humildes. E aí o governo precisa procurar um meio para atender essa faixa aí. A pessoa que não tem emprego, a pessoa que não existe, o brasileiro que legalmente, quase que ele legalmente não existe, porque ele não tem emprego fixo, ele não tem endereço, ele não tem nada. Ele está vivo e tem uma certidão de nascimento. Muitos nem isso têm. Pode ter certeza, se você procurar, você vai saber. Então o governo é que precisa fazer esse levantamento, não deixar chegar a estourar a situação, né, como acontece em vários casos, inclusive com mortes a gente tem acompanhado.